Colegas técnicos, bem-vindos a Peças Originais. Mais capacitação, treinamento, conhecimento novo e clientes satisfeitos. O treinamento ele vai abordar assuntos técnicos, profissional e aprimoramento suficiente para facilitar o seu trabalho. Vamos conhecer um pouco a Daur. Inovação, qualidade e compromisso com o consumidor. Esta é a Whirlpool, marca líder mundial em eletrodomésticos. As marcas Brastemp e Consul estão presentes na América Latina, tendo o Brasil como o maior mercado que está em constante crescimento. Juntas, Brastemp e Consul conquistaram os consumidores com características que as tornam únicas: praticidade, estilo, credibilidade e inovação. Além da extensa linha de produtos, é oferecido um portfólio completo de peças originais de reposição com qualidade reconhecida, que garantem durabilidade e resistência aos eletrodomésticos, com ótimo custo-benefício. 100% das nossas peças são testadas rigorosamente por nossas fábricas e aprovadas por normas internacionais. Tudo isso para garantir segurança e a qualidade para nossos consumidores, atributos de que a Whirlpool não abre mão. Esse treinamento ele vai abordar as marcas Brastemp e Consul, os benefícios de utilização das peças originais, como ser o melhor para o seu cliente, as melhores peças do mercado, testes, autotestes, testes de componentes, lançamento de produtos, itens básicos necessários para uma boa assistência técnica e logo também o ferramental. A Whirlpool ela é uma marca líder, fabricante da linha branca, e aqui no Brasil ela detém as marcas Brastemp, Consul e KitchenAid. Ela está em mais de 130 países, tem um faturamento da ordem de 21 bilhões de dólares. Seu corpo de colaboradores hoje está da ordem de 97 mil pessoas e estão presentes em mais de 100 mil lares brasileiros. A Brastemp, ela tem como foco o design superior, líder no segmento dos eletrodomésticos, referência do mercado, alta performance dos seus produtos, sinônimo de melhor escolha, a marca mais lembrada e desejada entre os consumidores de linha branca, e a cada 10 consumidores, 7 preferem Brastemp. A Consul, todavia, está há 60 anos no mercado, pioneira na solução para os brasileiros na linha branca, forte ligação e fidelidade com os consumidores da linha branca, facilidade de manuseio dos seus produtos, produto bem pensados e bolado para a praticidade dos seus proprietários, tecnologia de fácil uso e manutenção, e está presente em 50% dos lares brasileiros. As peças originais Brastemp Consul, elas se caracterizam pela segurança operacional, padrões internacionais que estabelecem o rigor do seu processo de industrialização. Para tanto, precisa de engenheiros e laboratórios extremamente qualificados e dedicados ao desenvolvimento e ensaio de produtos, além da qualidade e eficiência de fábrica para a performance desejada do próprio produto. A estrutura que constitui as peças originais Brastemp Consul, ela leva a ela se tornarem peças originais. Vou dar o exemplo da bomba de drenagem. Ela serve em todas as lavadoras Brastemp Consul, das lava-louças também, e algumas lavadoras também na concorrência. Reparos mais rápidos e seguros, dando garantia de trabalho ao técnico que o substitui. Para tanto, há necessidade de ter rigorosos testes na fábrica para ter confiabilidade uma vez instalado no produto. Para tanto, também os engenheiros são extremamente qualificados e dedicados para desenvolver tais produtos. Mais um pouquinho da Whirlpool.
Caro técnico, como identificar uma peça original? Bom, primeiro, que ela é constituída numa embalagem de papelão. Tem o selo holográfico, a embalagem com os logos da Whirlpool, Brastemp, Consul, como peças originais. Tem a etiqueta e identificação da Whirlpool com o código da peça, e elas são encontradas, via de regra, nos serviços autorizados Brastemp e Consul, revendedores e distribuidores, inclusive Brastemp e Consul, e nos sites cuja marca tem Brastemp e Consul. Uma das peças originais muito consumida e que, se ela não for original, ela pode trazer problemas maiores para o cliente, para a lavadora do cliente, é a bomba de drenagem. No caso da bomba de drenagem, como já foi dito, ela é universal porque serve em todas as lavadoras e lava-louças e outras lavadoras da concorrência. São mais duráveis por haver um protetor térmico cuja a condição de trabalho, caso ela atrave por qualquer objeto que vá parar no seu rotor, elevando a corrente, ela interrompe o funcionamento e corta o circuito elétrico, não colocando em risco a lavadora como um todo. Isso é segurança. Mais resistente, isolamento do próprio protetor térmico que evita oxidação. Ele é envolto por um material sintético, cujo qual impede que vapores ou umidade leve à sua oxidação. E mais eficiente, por ter 42 lâminas no extrator, que garante maior eficiência de drenagem. Ainda digo mais, essa lavadora, essa bomba de drenagem, ela tem uma potência de 27 watts para 127 volts, ou 220. Se as outras que estão no mercado é da ordem de 34 watts. Uma bomba de drenagem dessa, ela faz o mesmo serviço com maior segurança e com menor consumo de energia elétrica. Logo, maior tranquilidade tanto para o cliente como para você como técnico. As válvulas de entrada de água são mais resistentes, tem um filtro duplo contra entupimento por impurezas que possam estar na água em direção à válvula. Menor taxa de falhas, suporta mais de 83 mil acionamentos, mais eficientes, mola regulável do all-state, regula a vazão da água com baixa pressão, alta e baixa pressão, o modelo da ordem de 2,4 a 5, litros por minuto. Uma outra peça original extremamente confiável, segura e de grande durabilidade é o mecanismo. A original é a única 100% feita e testada nas nossas fábricas. A durabilidade dela devido ao tubo de centrifugação em aço inox que evita a corrosão e oxidação. Expert, feito especialmente para todas as lavadoras Brastemp e Consul. Rolamento, também. São dois rolamentos que o conjunto utiliza. É o único testado na fábrica e testado nos produtos. Mais durável, aprovado por rigorosos testes de qualidade conforme padrões internacionais, mais eficientes, reduz o desgaste mecânico, minimiza o atrito e prolonga a vida útil. Um detalhe, esse minimiza os atritos, significa que você tem melhor performance da energia elétrica, ou seja, se reduz o atrito, você aproveita melhor a energia elétrica consumida na lavadora. O retentor também é outro, né? É o único testado em fábrica e testado em produtos. Maior durabilidade, aprovado em rigorosos testes de qualidade, conforme os padrões internacionais. Mais eficiente, funcionamento do produto, é avaliado em processo de fábrica para que se atenda totalmente às necessidades e tenha rendimento suficiente para o trabalho. O atuador é universal também, ele aplica-se às necessidades de destravamento do freio no momento da centrifugação. Mais durável, aprovado por rigorosos testes de qualidade, conforme padrões internacionais, suporta
pelo menos aí 3.600 ciclos, segurança total do corpo do atuador, mais eficiente, com 30 mil ciclos ligando e desligando, com uma carga padrão e outros parâmetros técnicos que dão a confiabilidade e segurança no atuador. Os agitadores são mais eficientes, únicos testados em fábrica, como produtos, aprovados rigorosamente nos testes de qualidade, experts feitos especialmente para todas as lavadoras Brastemp e Consul. Lembrando de que o agitador original, ele é adequado estruturalmente ao tipo de lavagem de acordo com o programa estabelecido. Ele não danifica as fibras dos tecidos. Ele remove a sujeira durante o processo de lavagem sem comprometer a fibra do artigo têxtil. As placas são protegidas contra condições extremas com relação à temperatura, umidade, vapores desprendidos durante o processo de lavagem, proteção contra as energias indesejáveis, troca mais fáceis, se comparado com a possibilidade da troca entre a placa de potência e a placa interface, mais econômicas. Então, o consumo de energia interna dela para processar, segundo o programa desejado, permite maior eficiência energética. Observando de que essas placas ela têm a camada pote, camada essa que ela estrutura de tal forma a placa que dá uma vida útil considerável a ela toda. Capacitores. O papel do capacitor é auxiliar a partida do motor. O único testado em fábrica e testados em produto, como os demais peças originais, são mais duráveis. Em rigorosos testes de qualidade comprovaram isso, mais eficiente da ordem aí de aproximadamente oscilações de rede, suportando choque da ordem de 5,5 kW. O capacitor, quando ele deixa de ser original empregado numa lavadora, pode ocorrer o que nós veremos a seguir. Observe que o capacitor ele entrou em curto por problemas de materiais empregados e ele, devido à intensidade de calor gerado por esse curto interno dele, levou a ele entrar em inflamar. Ele pegou fogo. A estrutura toda da lavadora, tendo componentes sintéticos, né, polímeros, com esse calor, com essa chama, pode colocar em risco a lavadora todinha, a ponto de pegar fogo, inclusive. Peça original versus peça paralela. Oi, pessoal! Estamos de volta com mais novidades para vocês. A gente sempre destaca a importância do uso de peças originais Brastemp e Consul, porque elas são certificadas por rigorosos testes de qualidade e por isso são muito mais resistentes, econômicas, duráveis e perfeitas para o uso. E você sabe identificar uma peça original? Ela tem um selo holográfico e na embalagem estão os logotipos da Whirlpool, Brastemp, Consul ou apenas Brastemp e Consul peças originais. Além disso, ainda existe uma etiqueta de identificação da Whirlpool com o código da peça. Peças originais ainda têm mais diferenças em relação às paralelas. Visualmente, elas já são bem diferentes. Veja só essa placa, por exemplo. Ela possui mais componentes que a outra. Nossas placas são aprovadas nos testes em condições extremas de temperatura, umidade e energia. Elas têm uma manta anti-chama que protege contra a propagação de fogo. Placas originais oferecem economia de energia e mais eficiência na lavagem, além de terem maior durabilidade e menor taxa de falha.
Existe ainda uma camada de resina contra a umidade e maior facilidade no reparo. É importante ficar de olho na qualidade. Isso é respeito com o consumidor e garantia de um serviço bem executado. Siga acompanhando o Clube Original e esteja sempre atualizado. Até a próxima! Inovação, segurança e qualidade. Exija sempre peças originais Brastemp e Consul. Pois então, como nós vimos, essa relação de peças paralelas e peças originais, o quanto é importante o emprego das peças originais. Para tanto, existe o pós-venda. Então, envolve o pós-venda, o consumidor, o produto, a própria pós-venda e o técnico. Nesse elo, o técnico é o mais importante, é o que nós vamos focar agora, junto com peças originais. Quando você é um técnico, né, tem que ter uma relação de bom atendimento, tem que transmitir ser fiel à passagem das informações, ter credibilidade, e isso se faz com o emprego de peças originais. Ou o cliente perceber que você está empregando peças originais, né, ele vai lhe dar credibilidade. Por isso, você, sua marca, é fundamental para o negócio de todos. O que significa isso? No negócio tem a necessidade do cliente, tem a sua necessidade, a necessidade do revendedor e a necessidade do fabricante das peças. Portanto, o que quer dizer sua marca? Sua marca pessoal está associada ao nome, à história, à credibilidade. A sua marca pessoal. A sua marca pessoal, ela envolve de uma forma inconsciente algumas coisas. Essas coisas têm palavras-chave. Por exemplo, cliente Brastemp Consul. Um cliente que tem um produto Brastemp Consul, ele é um cliente Brastemp Consul. Não podemos nos esquecer disso. A outra palavra que está intrínseca às nossas atividades é consertar. Agora, consertar um produto de um cliente Brastemp Consul, você tem que ser um técnico especialista Brastemp Consul. Então, outra coisa intrínseca ao fato de você consertar é ser um técnico especialista Brastemp Consul. Agora, para que seja um técnico especialista Brastemp Consul, você tem que empregar peças originais Brastemp Consul, senão não faz o menor sentido. Ao você empregar peças Brastemp Consul, existem algumas condições que vai exigir você pensar. Para se consertar um aparelho, tem que ir à casa do cliente. Para se consertar definitivamente um aparelho na casa do cliente, teria que ir quantas vezes na casa do cliente? Você sabe quantas vezes tem que ir na casa do cliente para dar a solução definitiva à necessidade do cliente? Pois então, como nós vimos de que se trata peças originais, o que é peças originais, a confiabilidade que ela tem em função da sua estrutura por trás, ao você ter o contato com o cliente para consertar um produto dela, você não pode esquecer de algumas coisas. Basicamente são 3. Do cliente. O que o cliente espera quando você conserta? Funcionabilidade, durabilidade e a originalidade do produto Brastemp Consul dela. Seu, como técnico, a remuneração pelo serviço e a conquista do cliente, que, se bem reparados, tornarão seu cliente. Logo, você passa a ser um técnico que atende bem os produtos Brastemp Consul. E um outro que a gente não pode esquecer é a do fabricante das peças originais do Brastemp Consul. O que espera o fabricante? A manutenção do projeto, a funcionabilidade, a durabilidade, a segurança, que o produto, uma vez consertado,
continue sem trazer impactos ambientais, maior consumo de energia elétrica, por exemplo, e que o cliente ainda continue tendo a preferência pelas marcas Brastemp e Consul. Portanto, ao atender um cliente, ao você consertar um produto Brastemp e Consul, esses 3 objetivos têm que estar contidos na sua atividade de assistência técnica. Para tanto, há necessidade de se conhecer, aprender, reforçar seus conhecimentos para consertar e se tornar um técnico especialista Brastemp e Consul. Caro técnico, nós não podemos esquecer que todo eletrodoméstico Brastemp e Consul são precisos e foram cuidadosamente projetados pelos fabricantes para atender os clientes em todas as suas necessidades. A necessidade não é só lavar roupa, só refrigerar ou congelar. Envolve também outros aspectos, design, estética e outros atributos. Com o decorrer dos anos, novas e diferentes tecnologias surgem, levando a Brastemp e Consul também a agregarem novas e diferentes e melhores tecnologias em seus produtos, em suas peças, seja elas elétricas, eletrônicas, eletromecânicas, plásticas, etc. Apesar de existir qualidade, muito atributo às peças originais, aos produtos como um todo Brastemp e Consul, com o decorrer do tempo, face ao uso, apresentam defeitos originais. O que é um defeito original de uma lavadora? Vazamento de água. Então, desde a primeira lavadora que existiu até hoje, existe uma probabilidade de que vai vazar água um dia. Muito bem. Mas existem defeitos da inovação, da tecnologia, que são novos, exigindo aí muito mais conhecimento e aprimoramento do técnico, né, para atender às necessidades desse conserto. Logo, o conserto ele será satisfatório, ele atenderá às necessidades de todos os 3 que nós vimos lá atrás, aplicando as peças originais, que levará à solução definitiva dos problemas face às tecnologias empregadas nos produtos. Assim, além de dominar instrumentos e ferramentas, que é de fundamental importância para o técnico, que vão auxiliar no consertar, você também deve ter conhecimento da finalidade de uma peça, a inovação que essa peça teve, por que teve, funcionalidade dessa peça no conjunto todo do eletrodoméstico e saber que essa peça, que tipo de segurança ela traz para o produto, logo para o cliente. A qualidade das peças originais Brastemp contempla isso, as quais são aliadas para garantir a originalidade técnica e a plena satisfação dos clientes Brastemp e Consul que você está atendendo, logo passarão a ser seus clientes também, se perceberem você que você é um técnico especialista Brastemp e Consul. Há uma parábola do pai com o filho que é interessante a gente fazer uma abordagem dela aqui. Um pai andava com o seu filho quando lhe disse: filho, pare em silêncio e diga o que está ouvindo. Atento, alguns segundos depois, o filho responde: pai, ouço o canto dos passos, movimentação das folhas com o vento e ouço também uma carroça vazia. O pai, paciente, diante da resposta do filho, fala: filho, também ouço o canto do pássaro, ouço o vento sobre as folhas das árvores e ouço uma carroça inteiramente vazia. Despertando a curiosidade com a fala do pai, o filho pergunta: pai, como dizer que a carroça está vazia se sequer a vemos? O pai para o filho: é simples, meus filhos. Simples pelo fato do barulho que ela faz ao andar. Assim, agora diante desse treinamento, carregue-se, preencha-se, valorize-se com mais adequados conhecimentos técnicos. Aplicação de procedimentos técnicos para que os clientes Brastemp e Consul, que você irá consertar, enxerguem você
de modo a atender e passar também a ser seus clientes. Logo, você sendo um técnico especialista Brastemp Consul. Uma coisa que deve passar pela nossa cabeça ao consertar ou apresentar um orçamento eu cobro barato? Eu cobro caro? Valorize a sua especialidade, nem cobrando caro e nem cobrando barato. Há uma outra historinha que é interessante a gente observar. Um especialista foi chamado para atender o problema de um supercomputador de $500 mil. Sentado em frente ao monitor, pressionou algumas teclas, balançou a cabeça, murmurou para si mesmo, pressionou novas teclas, desligou parte do computador, tirou uma pequena chave de fenda da sua pasta, deu volta e meia em um pequeno parafuso. Religou o computador, que passou a funcionar muito bem. Diante da solução rápida, o empresário resolveu pagar imediatamente o técnico, elogiando-o e perguntando-lhe qual o valor do serviço. O técnico, de imediato, R$ 2.000. O empresário entendeu ser um absurdo o valor de R$ 2.000 pelo tempo empregado, dizendo que só pagaria diante de uma nota fiscal muito bem discriminada do serviço realizado. O técnico, com a nota fiscal. Apertar o parafuso, R$ 1. Qual parafuso apertar? R$ 1.999. Preço justo, só com conhecimento, ferramenta, conduta adequadas e emprego de peças originais. Não se esqueça disso. O preço só será justo se você empregar peças originais. Torne-se um técnico especialista Brastemp Consul ao consertar, empregando procedimentos adequados e peças originais do Brastemp Consul, como acabei de reforçar agora. Amigo técnico, é importante a gente lembrar o seguinte: o técnico especialista Brastemp Consul deve dominar e utilizar o multímetro em todas as suas medições elétricas para analisar, diagnosticar e consertar, pois o voltímetro está lá para medir tensão, o amperímetro está lá para medir a corrente e o ohmímetro está lá para medir a resistência, que todo material elétrico, ou eletromecânico, ele apresenta o valor de resistência, ele tem um valor de tensão que trabalha e por ele circula uma corrente. Em suas análises de diagnósticos elétricos, são empregados o multímetro, o alicate e o amperímetro? Pois é, o técnico especialista Brastemp Consul também tem a consciência da sua responsabilidade ambiental ao consertar. Por quê? Porque quando a Whirlpool coloca um produto no mercado com a marca Brastemp Consul, todos eles têm um selo de eficiência energética. E essa eficiência energética é um compromisso assumido da Whirlpool com o decreto estabelecido lá em 93 com o Ministério do Meio Ambiente. Assim, ao consertar com peças originais do Brastemp Consul, você garante o compromisso legal do fabricante Brastemp Consul e o seu com a preservação e a natureza e a eficiência energética do Brasil. Substituir peças que não são originais tira o produto daquela faixa de eficiência energética. E o causador disso é você, técnico, na medida que começa a empregar peças que não são originais. Não se esqueça disso. Há um detalhe que o técnico, nós técnicos, não podemos esquecer durante o conserto de um produto. O técnico, ele tem uma relação profissional na medida que ele atende um cliente e há uma remuneração por esse serviço. Se há uma relação profissional e comercial, ele vai se enquadrar na Lei de Defesa do Consumidor.
E a Lei de Defesa do Consumidor, no artigo 14, ele trata exclusivamente do prestador de serviço que responde, independentemente da existência de culpa de outros, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação daquele serviço, daquele conserto, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e risco. Ao substituir uma peça que o cliente está esperando de que seja original, você emprega uma peça não original, se o cliente perceber, ele pode enquadrar no artigo 14 da Lei do Consumidor. Se você omitir informações cujo qual eventualmente ele questione é peça original ou paralela, e você disser algo que é indevido, ele pode, no decorrer do tempo, também evocar o artigo 14 da Lei do Consumidor. Ao consertar, não se esqueça disso. O técnico especialista Brastemp e Consul emprega também boas maneiras ao consertar, como apresentação pessoal. Por acaso você usa uma vestimenta, uma camisa, uma camiseta com o dia da semana? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Pois comece a pensar nisso. Isso faz uma grande diferença. Pontualidade. Você costuma chegar no horário combinado com o cliente? Ou antes? Ou sempre depois? E se depois está prevendo chegar, tem a consideração de entrar em contato com o cliente justificando o seu atraso, dizendo que vai atrasar? Isso é uma boa prática. Cumprimentar a mão, né? Quando se cumprimenta o cliente, tem que segurar na mão dele de forma de acolher a necessidade dele. E não simplesmente dar a mão como um protocolo. Dar a mão para o cliente logo na primeira contato com ele é uma questão de respeito. Outra coisa importante é o tom de voz que é empregado durante a conversa com o cliente. O cliente sente a necessidade de falar. E você, ao devolver a fala, ao responder, procure usar uma tonalidade de voz que seja acolhedora por parte dele, sem gritar, sem ironias, de forma de que ele perceba que você está lá para resolver o problema dele, atender as necessidades dele. A outra coisa é saber ouvir. Todo cliente tem a necessidade de falar. Você ouve ou escuta o cliente? Todo mundo escuta o papagaio. Mas quantos ouvem o papagaio? Ninguém. Não faça do seu cliente um papagaio. Ouça o que ele tem para dizer. Porque às vezes naquilo que ele diz, faz toda a diferença ao consertar. Você vai perceber que muitas vezes a prática empregada por ele é que está levando a danos ao produto. E não porque o produto por si só lhe apresenta problemas. Observe isso. Agilidade. Atender com rapidez e sem perda de qualidade. Planeje-se para atender da melhor forma possível. E o planejamento envolve você ter um estoque mínimo de algumas peças, ferramentas de boa qualidade, levar o necessário para consertar, desde que você já tenha antecipadamente eventual defeito, que tipo de produto é, mais ou menos se ele é elétrico ou é mecânico, enfim, leve tudo que for necessário. E ser profissional, né? Demonstre profissionalismo nessa relação entre o cliente, porque ele, cliente, é um cliente Brastemp e Consul, e ele está esperando que você também seja um técnico Brastemp e Consul. Lembre-se, técnico, os clientes Brastemp e Consul, ao chamar um técnico, esse técnico deve ser especialista Brastemp e Consul, pelo conhecimento, compromisso a empregar somente peças originais. A Brastemp e Consul, ele espera que
haja manutenção e originalidade e durabilidade, segurança e qualidade do seu serviço no cliente Brastemp Consul, que ele já é. Portanto, a manutenção dos seus clientes Brastemp Consul depende de você. Como medir o seu desempenho? Já pensou nisso? Quantas vezes teria que ir na casa do cliente para resolver o problema do produto dele? 1. Realizar o serviço da primeira visita. 2. Medir o custo desse reparo. Qualquer coisa fora disso, pode estar certo que você está tomando prejuízo. Com as peças originais Brastemp Consul, você tem tranquilidade e transmite tranquilidade ao cliente. Você passa a ter credibilidade nessa relação com o seu cliente. Reconhecimento pelo teu trabalho. Satisfação dele por ter o produto novamente funcionando com durabilidade. E segurança. Logo, a confiabilidade em você, que se torna, para ele, também um técnico especialista Brastemp Consul. Já pensou você chegar na casa do cliente, atender o cliente, o primeiro contato que ele tem contigo está depositando confiança em você? Depois de um certo tempo, quantas vezes você teve que ir na casa do cliente para resolver o problema e nada mais se consegue? Pode estar certo que você vai ser excluído dessa relação de técnico para assistência técnica dos produtos dele. E se simplesmente ficasse limitado a ele não te querer mais, menos mal para você, porque hoje nas redes sociais é normal os clientes insatisfeitos viralizarem, né, aqueles que mal atendem e elogiarem aqueles que bem atendem. Ao caso deste daqui, de que essa senhora, ela teve problema no refrigerador e conheceu 2 profissionais. O primeiro disse que era o moto compressor do refrigerador, ele cobrou dele R$860. O segundo percebeu, numa análise técnica, de que era apenas um dos protetores do compressor e cobrou dele R$90. Foi para a internet, foi para as redes sociais divulgar. E o cliente divulgou o segundo mecânico, dando o nome, o telefone e dizendo de que ele é confiável. Ao passo que o outro sequer foi mencionado. Muito bem. Agora há pouco foi falado sobre as peças originais, foi dito da necessidade do técnico ter conhecimento técnico, aprimoramento técnico, bem como falando do comportamento dele, do compromisso dele como um profissional com conhecimento. Nesse treinamento, passar para vocês algum conhecimento que se faz necessário. O que nós vamos passar aqui agora auxiliará vocês e muito em futuros reparos. Preste bem atenção. Primeira coisa, para que serve um autoteste? A finalidade do autoteste tem como objetivo, diante de uma rotina protocolar, que é um procedimento manual ou ele manual automático, checar os componentes periféricos, elétricos, eletrônicos, eletromecânicos, que estão em funcionamento, ou estão em funcionamento adequado, ou estão em funcionamento inadequado. Caso contrário, através de códigos, caso apresente algum defeito, eles apresentarão esse defeito em forma de códigos e acusarão um provável defeito. Não quer dizer que seja ele. Para tanto, o técnico especialista Brastemp Consul, assim que eu estou tratando vocês agora, deve estar atento ao acionamento e ao desacionamento dos seus componentes elétrico e eletromecânicos para prosseguir com a rotina, passando para a fase seguinte, de acordo com a solicitação da etapa do autoteste. Observação. Alguns testes iniciam a rotina manualmente. Numa determinada etapa, passam a fazer automaticamente. Isso ocorre em algumas lavadoras e alguns refrigeradores.
Vamos um autoteste da BWS15, que é uma lavadora Brastemp de 15 kg. Autoteste diagnóstico. Para início do autoteste, não poderá haver água dentro do produto. Para retirar a água, coloque o produto na função centrifugar ou coloque a mangueira no chão, caso a bomba de drenagem não esteja funcionando. Caso o pressostato não esteja desconectado ao ligar o produto, o mesmo piscará todos os LEDs ao redor do encoder e também os 4 LEDs do nível de água. Depois disso, não será possível entrar no autoteste e nem avançar a programação. Nesse caso, verifique as conexões dos cabos entre o pressostato e a placa de potência ou realize a troca do próprio pressostato. Se a tampa estiver danificada ou mal posicionada, não será possível iniciar a programação ou iniciar o autoteste. Antes da troca de qualquer componente, certifique-se de que o problema não está nas conexões e chicote de fios, fazendo o teste de continuidade. Ao final, será apresentado um código de erro, indicando a falha de um determinado componente segundo a tabela de códigos de erro. Para iniciar o autoteste, feche a tampa e certifique-se de que a lavadora esteja sem água. Desconecte a lavadora por 5 segundos e conecte-a novamente. Após os LEDs acenderem e apagarem, pressione as teclas enxágue e avançar etapas simultaneamente. Todos os LEDs do painel acendem e os mesmos devem ser apagados pressionando cada um dos botões. Na sequência, o encoder deve ser testado, rotacionando-o até que o LED de nível água alto fique aceso, indicando que o produto entrou na rotina de autoteste. Para iniciar o autoteste, pressione a tecla Avançar etapas. A partir desse momento, o produto testa cada um dos componentes sozinho. Caso alguma falha seja apresentada, o produto mostra um erro no painel após a tampa ser destravada ao final da centrifugação e o LED de tampa travada apaga. O motor e o capacitor não possuem falha relacionada a um código de erro e devem ser testados por meio dos valores ômicos. O erro de atuador é mostrado somente durante o autoteste ou pré-autoteste. Durante o funcionamento do produto, caso haja falha no atuador, a carga sairá embolada e o produto desliga aproximadamente após 10 minutos, devido ao superaquecimento do protetor térmico do motor. O erro de placa de potência é armazenado somente no pré-autoteste. O erro de válvula de enchimento durante o funcionamento do produto é mostrado após 15 minutos, devido ao tempo excedido de enchimento. A falha na bomba de drenagem durante o funcionamento normal do produto é detectada após aproximadamente 12 minutos, devido ao tempo de drenagem excedido. Caso as luzes dos ciclos de lavagem estejam piscando e não se consiga iniciar o ciclo, verificar se a trava da tampa não está danificada. Aguardar até o fim do autoteste para que o erro seja apresentado. Caso o produto seja desligado antes do fim do autoteste, o produto não mostrará o erro e a tampa poderá ficar travada por 5 minutos caso o produto já tenha iniciado o processo de centrifugação e teste da trava da tampa. Muito bem. Vocês observaram lá no autoteste que existe uma combinação durante as fases do autoteste, essa combinação de LEDs. Muito bem. Encerrado o autoteste, pode acontecer algumas coisas. Se a gente pegar pela coluna da esquerda, a gente vai observar o seguinte: produto apaga painel ao final do autoteste. Tipo de problema: não apresenta erro. Não há solução, claro, não tem erro. Agora, quando há uma combinação de LEDs, de acordo com a sua identificação, LEDs ao redor do encoder, né, mais molho longo, pegar como exemplo, né, é sinal de que há um problema. Por exemplo, falha da válvula de entrada de água. Quais são as possíveis soluções? Possíveis, né? Torneira fechada, a conexão da válvula e a própria válvula. Então, se a gente nos preocupar de associar a combinação de LEDs com essa tabela, ele vai te apresentar o problema e as possíveis soluções. Aqui é a sequência da tabela, que dá lá mais uma combinação de LEDs na coluna da direita, a coluna central, aonde provavelmente esteja ocorrendo a falha, e as possíveis soluções. Agora, só com autoteste
e a combinação de LEDs acusando o erro e as possíveis soluções não isenta o técnico especialista Brastemp e Consul fazer o teste no provável componente que esteja apresentando defeito. Então, o que seria o teste do componente? Independentemente do teste, acusado de determinado código de erro, assim como há pouco falei, o técnico especialista, que é você, deve fazer as medições elétricas de forma adequada nos componentes que provavelmente estejam apresentando trabalho inadequado, assim acusado pela combinação de LEDs e as possíveis soluções. Para tanto, deve-se empregar o alicate amperímetro, o multímetro, de acordo com as necessidades elétricas requeridas para o teste do componente. Portanto, o emprego do instrumento e o seu domínio é de fundamental importância para se consertar de forma adequada e satisfatória. Nós vamos para o teste da interface. Interface. Caso haja inversão no tipo de placa de interface, o encoder e as funções nível de sujeira, enxágue e centrifugação terão seus LEDs piscando, indicando o código de falha. Pois então, nós vimos pelo vídeo que antecedeu a essa lâmina o que seria o teste da interface. Então, observe que tem 5 itens. Esses 5 itens deverão ser observados na medida que você fizer o teste. Conferir os LEDs, verificando o funcionamento de todas as teclas durante o autoteste, verificar o sinal sonoro se está funcionando, verificar o encoder está funcionando no autoteste, verificar se a interface está bem encaixada na peça plástica, alojada na peça plástica, ou se algum clique está quebrado. Agora nós vamos para o teste da chave tampa móvel. Chave da tampa móvel. Lead lock. A resistência ômica entre os conectores dos condutores azul e marrom deve estar de acordo com a tabela no manual de serviços. Uma falha elétrica deste componente poderá ser identificada na rotina de autoteste ou durante o funcionamento do produto. O fio rosa serve de feedback de travamento. Lead switch. Responsável por informar para o controle eletrônico se a tampa móvel está fechada. É preciso medir a continuidade entre seus terminais. Com a tampa fechada, deverá apresentar a continuidade entre seus terminais. Já com a tampa aberta, não deverá apresentar continuidade entre seus terminais. Modos de falha do conjunto lead lock e lead switch. Se a tampa estiver enroscando, pode ser falha na bobina, falha mecânica no componente, perca de sensibilidade por contaminação por insumos, perda de sensibilidade no puxador da tampa móvel, que é o pino de encaixe fora de posição. Consumidor fecha a tampa muito lentamente. Se o produto não centrifuga, pode ser aumento da sensibilidade, a vibração causa a abertura da tampa. Bloco de travamento não aciona. Mau contato nos conectores. Falha mecânica. Pois então, como foi visto no vídeo que antecedeu essa lâmina, né, o teste da chave da tampa, o lead lock, ele se faz lá no condutor, no fio azul e marrom. É em ohms. Tanto para 127 como 220, o valor ômico ele varia de 700 a 1.500 ohms. Caso esteja fora dessa faixa, abaixo de 700 ou acima de 1.500 ohms, a chave da tampa poderá apresentar problema. Agora nós vamos para a chave de desbalanceamento. Chave de desbalanceamento. Durante a centrifugação ou enxágue, se o desbalanceamento ocorrer, o produto realizará um primeiro evento. A água será drenada e entrará água novamente de acordo com o nível já selecionado, para tentar balancear a carga. Depois, a água é drenada e o produto inicia a centrifugação novamente. Se não for realizado o balanceamento ideal, irá ocorrer o segundo evento, quando o produto entrará em modo de falha. Caso haja a quebra da chave ou do conjunto suspensão, chave da tampa móvel. Lead lock. A resistência ômica entre os conectores dos condutores azul e marrom deve estar de acordo com a tabela no manual de serviços.
Uma falha elétrica deste componente poderá ser identificada na rotina de autoteste ou durante o funcionamento do produto. O fio rosa serve de feedback de travamento. Lead switch. Responsável por informar para o controle eletrônico se a tampa móvel está fechada. É preciso medir a continuidade entre seus terminais. Com a tampa fechada, deverá apresentar a continuidade entre seus terminais. Já com a tampa aberta, não deverá apresentar continuidade entre seus terminais. Modos de falha do conjunto lead lock e lead switch. Se a tampa estiver enroscando, pode ser falha na bobina, falha mecânica no componente, perca de sensibilidade por contaminação por insumos, perda de sensibilidade no puxador da tampa móvel, que é o pino de encaixe fora de posição. Consumidor fecha a tampa muito lentamente. Se o produto não centrifuga, pode ser aumento da sensibilidade, a vibração causa a abertura da tampa. Bloco de travamento não aciona. Mau contato nos conectores. Falha mecânica. Como visto no vídeo, utilizando o ohmímetro, quando a chave de desbalanceamento estiver acionada, não vai apresentar continuidade. Quando a chave de desbalanceamento estiver acionada, não acionada, ela apresentará continuidade. Teste do pressostato. Pressostato linear. Este modelo de lavadora utiliza o pressostato linear, que indica a quantidade de água dentro do produto, pois a frequência emitida por ele diminui conforme aumenta a entrada de água. Mas atenção, realizar o teste do pressostato durante o autoteste e nunca fazer o teste assoprando o mesmo, pois isso irá descalibrar o componente. Pois é, o teste do pressostato, nós vamos ter que usar o alicate a perímetro ou multímetro na escala de tensão e corrente contínua, e entre os pinos 2 e 3 ele deverá apresentar o valor de 4,5 a 5,5 volts em corrente contínua. Aqui mais algumas imagens do vídeo do teste do pressostato. Agora a bomba de drenagem. Bomba de drenagem. Sua vazão é superior às demais em linha, portanto, sempre que necessário, substituir por outra de mesmo código. Quando for preciso substituir a bomba ou a mangueira de drenagem, deve-se tomar cuidado para que ela não fique em contato com a base do produto, pois isso pode danificá-la. O teste da bomba de drenagem, nós vamos ter que usar o multímetro, o alicate a perímetro, na grandeza resistência ômica, onde deverá ser encontrado, para a tensão de 127 volts, de 33,5 a 39,3 ohms, para 220, de 115 a 135 ohms. Teste do atuador. Atuador. Quando energizado, libera o cesto para a centrifugação, trabalhando com uma tensão alternada de 127 ou 220 volts. E atenção, ao substituir o atuador, deve-se confirmar o código no catálogo de peças para solicitar corretamente. O teste ômico do atuador, ele tanto para 127, tanto acionado como em descanso, ele deverá variar de 1.372 a 3.128 ohms. No caso 220, tracionado em descanso, ele deverá medir de 6.160 a 7.840 ohms. O que nós vimos foi o autoteste e o teste dos componentes da BWS15. Agora é o autoteste do refrigerador Consul CRM 50, 51, 53. Essa lâmina, ela justifica a necessidade do autoteste como foi feito da lavadora. Passando para a lâmina seguinte,
nós vamos ver o autoteste do refrigerador CRM 50, 51, 53, 55, 53E e 55. Autoteste. O objetivo do autoteste é checar se os periféricos estão funcionando devidamente. Você deve estar atento para reconhecer os sinais de acionamento e desacionamento de cada um deles e só então avançar à próxima fase do teste. Passo 1. Iniciando o autoteste. Desligue e ligue o produto na tomada. Nos primeiros 30 segundos, pressionar o botão Controle de Temperatura por 5 segundos. Neste momento, o produto sinaliza que entrou no modo de autoteste, através de um bip, apagando todos os LEDs. Por fim, somente o LED Controle de Temperatura ficará aceso, e ele será utilizado para avançar nas etapas. Passo 2. Informações. As informações são representadas nos 4 ícones: destravar painel, trocar filtro, porta aberta e modos especiais. Cada vez que o botão Controle de Temperatura for pressionado, o sistema irá passar para a próxima etapa. Na primeira vez, o LED Destravar Painel acenderá, nada será acionado. Na segunda vez, o LED Destravar Painel irá se apagar. Na terceira vez, o LED Trocar Filtro será ligado e assim o compressor e o motor ventilador do evaporador deverão ser ligados. Pressionando outra vez, os mesmos serão desligados. Pressionando mais uma vez, porta aberta será ligado e a resistência de degelo é acionada. Pressione mais uma vez e a resistência desligará. Pressionando novamente, modos especiais será ligado e lâmpada LED acende. Pressione mais uma vez e elas apagarão. Passo 3. Resultados. Ao final do autoteste, se nenhum código de falha relativo a peças está disponibilizado, a interface será reiniciada e retornará para o estado inicial. Caso alguma falha seja encontrada, os ícones com as falhas se acenderão indicando a ação. LEDs Destravar, Painel e Modos Especiais. Troque o controle eletrônico. LED Trocar Filtro. Troque o sensor de degelo. LEDs Destravar Painel e Porta Aberta. Troque o sensor do refrigerador. LEDs Destravar Painel, Porta Aberta e Modos Especiais. Falha de comunicação com a interface. Verificar conexões e testar a continuidade da fiação que conecta o controle eletrônico à interface. Se tudo estiver correto e ainda assim o código de falha persistir, troque o controle eletrônico. A rotina do autoteste, ele inicia pelo compressor, passa pelo ventilador do evaporador, segue para a resistência de degelo e termina com as lâmpadas LED. A tabela, ela mostra, caso não apresente problema, ela dá essa condição, né? Finalizando o autoteste, as condições e as ações do sistema, com a coluna da esquerda. Com relação ao reprovado, nas condições ele vai identificar o que ocorreu no autoteste e as ações que eventualmente serão necessárias a fazer. Aqui também algumas condições mostradas, né, pela combinação de LEDs no painel e a ação que deverá ser ter o técnico diante do resultado do autoteste. Aqui mais uma. Né? Bom, assim como da lavadora, há necessidade de fazer o teste dos componentes. Então, o texto, ele diz exatamente o que diz lá na lavanderia. Teste da resistência de degelo. Resistência de degelo. Com o auxílio de um multímetro, meça a resistência ôhmica e confirme o valor de acordo com a tabela no manual de serviços. O teste de resistência de degelo pode ser feito de duas formas, tanto para 127 como 220 volts. Pode ser empregado o ohmímetro, que vai medir a resistência entre o seu circuito elétrico, da resistência propriamente dita, que deverá, para 127 volts, ficar entre 71 e 85 ohms, 220, entre 280 e 330 ohms. Ou usar um alicate amperímetro, que vai medir a corrente
da ordem de 1,5 a 1,8 ampere para o 127 e de 0,4 a 0,8 para 220 volts. Lembrando que isso é corrente alternada. Teste do motoventilador, lá do evaporador. Motor ventilador do evaporador. Com o auxílio de um multímetro, meça a resistência ômica e confirme o valor de acordo com a tabela no manual de serviços. Pois é, o teste do motoventilador também se emprega o ohmímetro, fazendo as medições, obtendo para as tensões de 127 volts em corrente alternada, de 140 a 150 ohms, para 220 volts, de 390 a 410 ohms. Teste do compressor. Compressor. O compressor possui dois enrolamentos. O enrolamento principal e auxiliar partida, que são ligados entre si. Para verificar o enrolamento principal marcha com o auxílio de um multímetro, meça o valor ômico entre os pinos principal P e comum C. Anote-o. Para verificar o enrolamento principal marcha com o auxílio de um multímetro, meça o valor ômico entre os pinos principal A e comum C. Anote-o. Meça também, com o auxílio de um multímetro, o valor entre os pinos A e P. O resultado desta medição deve ser próximo à soma dos dois valores medidos anteriormente, que é a soma dos enrolamentos principal e auxiliar. Como visto lá no vídeo, tanto para os compressores 127 quanto 220, existem 3 bornes. Esses bornes, ele faz a ligação entre dois enrolamentos, o rolamento principal e o rolamento auxiliar. Para 127 volts, utilizando o ohmímetro, nós devemos encontrar entre 3 a 5 ohms no enrolamento principal e no rolamento auxiliar de 6 a 9 ohms. Para 220, esse enrolamento principal deverá estar entre 13 e 16 ohms, e o enrolamento auxiliar entre 15 e 19 ohms. Teste do compressor tem mais alguns detalhes aqui, que é esse que nós acabamos de falar. Agora o teste da iluminação. Iluminação LED. Com o multímetro, coloque na escala de tensão contínua. Energize os LEDs através do autoteste. Apesar de estarem em série, os LEDs não dependem um do outro para funcionar. Caso um queime, o outro continuará acendendo normalmente, a não ser que tenha descontinuidade na fiação. No caso dessa iluminação, ele não se trata de lâmpada incandescente, e sim um diodo, emissor de luz, um LED. Então, ele pode queimar e continuar o outro aceso, apesar de estarem em série. Não vai se encontrar tensões para para se saber se estão adequados, seja 127 volts ou 220 volts, a tensão que deverá ser obtida lá no bloquinho de terminais será de 12 a 13 volts em corrente contínua. Teste da placa interface. Placa interface. Com o auxílio de um multímetro, coloque em escala de tensão contínua. Meça a tensão entre os fios preto e amarelo e entre os fios preto e vermelho. A tensão deve estar entre 12 e 13 volts. Verifique também a continuidade entre o conector acima da porta e a placa interface. O teste da placa interface também deverá ser feito em corrente contínua, tanto para 127 quanto para 220, e deverá encontrar as tensões de 12 a 13 volts em corrente contínua, observando os detalhes da medição lá no terminal. Pois então, quando de uma assistência na casa de um cliente, provavelmente ele tem outros produtos Brastemp e Consul, que sugiro ter no seu estoquezinho, né, filtros para atender essas necessidades. Agora, a melhor assistência aí da primeira vez é se você tiver um estoquezinho de algumas peças básicas que é consumido em todas as lavadoras. Placa,
o conjunto mecânico, atuador, o rolamento, a bomba de drenagem, o conjunto suporte completo, o retentor, os capacitores, a válvula de entrada de água. Não obstante, também empregar terminais, motoventilador, associado, termofusível, isso associados aos refrigeradores, controle eletrônico, todos associados ao refrigerador. Catálogo online te dá a condição de você fazer uma pesquisa prévia das suas necessidades, tendo inclusive vista do produto explodido. E a Academia de Peças Originais permite treinamento online, como esse daqui, conteúdos técnicos mais detalhados, logos, né, e peças originais na mídia. Obrigado.